Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Estamos em mais uma abertura hoje do Tarô pelo Tarô. Eu tenho usado as lâminas dos arcanos maiores do tarô do baralho Rider-Waite-Smith, mais conhecido como Waite-Smith agora. E através de cada uma dessas lâminas, a gente está levantando toda a simbologia e fazendo uma abertura como quem conversa com o arcano e tenta entender ou compreender o que todos esses itens na simbologia querem me dizer. Então, pode ser usado também com outros temas ou com outras ideias, são aberturas que podem estar falando para outras pessoas, não só para si próprio. Mas, de toda forma, eu estou desenvolvendo como se fosse uma autoconversa do tarô pelo tarô. E hoje a gente chega numa abertura daqueles arcanos que muita gente tem dificuldade ou de compreensão, ou já quando olha, né? Tipo, ai meu Deus, o que que eu vou fazer com o dependurado? Gosto demais de que hoje ele tenha essa tradução bem mais correta para o The Hanged Man do que a antiga forma de chamá-lo apenas de o enforcado. Porque, na verdade, quem está dependurado é o pé. Então, não temos efetivamente uma forca armada, temos uma outra proposta. De qualquer forma, eu trouxe, só para vocês compararem um pouco, o tarô vovô e o tarô do Wade Smith, para a gente poder olhar juntos que algumas coisinhas mudaram, né? E do quanto a Pamela trouxe ou enriqueceu, ou trouxe uma nova linguagem, que é sempre bem-vinda de estar dando uma olhada. Se você tem curtido acompanhar o 365, né, de janeiro até julho, né? Estou bem cheia de orgulho de mim de chegar até aqui. Faça favor de dar aquele joinha, deixa aquele comentário, deixa uma pergunta, deixa um blá legal. Mais ainda, compartilhe esse vídeo com quem também pode se valer dele e tudo isso ajuda demais o canal a seguir adiante. Aí, além disso, se você quiser ficar mais pertinho, conversação sobre o tarô, sobre tiragens, sobre várias coisas que levam ao tarô ou são do tarô, a gente tem o 365 aberturas de tarô do WhatsApp. Esse grupo é aquele link aqui, ó, logo aqui embaixo. Basta seguir esse ou do alto do meu canal e faz isso já para você entrar lá no grupo e fazer parte desse grupo de gente muito bacana que está lá batendo papo, perguntando, tarotando, taroteando, enfim, um pouquinho de tudo sobre tarô. Bom, vamos seguir daqui da nossa abertura de hoje. Da nossa abertura de hoje, então, que é do Dependurado, eu quero falar só uma coisa. Tudo que está em cima está embaixo? De novo, Fernanda? Não, mais legal que isso é... Você já experimentou virar o Dependurado de ponta cabeça? Porque ele vem de ponta cabeça. Então, mas você já tentou virar ele ao contrário? Ele é um arcano que, ao ser invertido de posição, ele é um dançarino, ou ele é um saltador, ele pode estar absolutamente se divertindo ou curtindo uma temporada de polca ou um belo casamento judaico, enfim. É um arcano que, se você colocar uma outra visão, ele pode ser bem diferente do que a coisa assustadora ou amedrontadora, que muitas vezes é o que mais fica com ele e as suas dificuldades. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre esse mocinho. Então, aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, a gente tem algumas coisinhas para serem revisitadas. Abertura de 192, do Dependurado, e desde que eu me conheço por gente, o Dependurado me foi apresentado como o arcano do Sacro Ofício, o arcano da dificuldade, da paralisação, de você absolutamente perder os movimentos, ser içado, que seria muito mais razoável, por uma armadilha
não é? E ficar preso pelo pé, como muitas vezes um animal de grande porte, lá na árvore ou na armadilha. E a gente discutiu muito, eu lembro disso, eu lembro com muito carinho do seu João, a gente discutindo, pois é, parece tanto mais uma armadilha e muito menos um dependurado só por estar. Por isso mesmo, a gente pode olhar o dependurado como ou aquele que tem o número 4 feito desta forma, como está no Marselha, ou da outra forma, como está no Wade Smith. Lembrando que no pé de Marselha é o pé esquerdo que está preso ou atado pela fita ou pela corda, enquanto que no da Pamela é o pé direito. Aí tem muita discussão sobre, então, lá no Marselha as coisas talvez fossem mais inconscientes, e cá em 1910, com a Pamela, as coisas se tornaram mais conscientes. Então, assim, ele é o arcano que simboliza sacrifício, mudança de perspectiva e a necessidade de suspensão de ações para uma nova compreensão. Ele é um dos arcanos que a gente tem certeza que ele está paralisado, sem autonomia e sem condição de caminhar. Não tem. Ele está preso nesse ponto, nesse estágio, nesse pensamento. Então, representa um momento de pausa, onde a visão tradicional é invertida para revelar novas possibilidades e soluções. Um momento de sacro ofício e aceitação, também de potencial para o profundo crescimento espiritual e uma nova compreensão da vida. Claro que a abertura está toda desenvolvida pelo arcano que está em maior tamanho aqui, mas uma das coisas que também foi suprimida é o quanto a cabeça do dependurado antigo estaria totalmente conectado com a terra, o chão, a profunda movimentação mundana. Aqui a Pamela deixa o tronco como essa lembrança. Bora jogar? Então vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte: na carta 1, a gente vai estar dando uma olhada, deixa eu ir tirando eu daqui para você poder fazer o printing da tela. Na carta 1, a gente vai estar olhando a postura do corpo, como se a gente olhasse toda a postura do personagem, para a gente poder olhar qual é o sacro ofício do momento, como é que eu vejo, né, essa dificuldade que eu estou passando nesse momento. Na carta 2, a gente começa no meio e meio que lá embaixo, né? Na carta 2, a gente tem o pendurado em si. Então, acima da realidade ou em outro plano, quem é esse pendurado? Na carta 3, ou o que está pendurado? Na carta 3, a carta da expressão. A expressão serena, que não demonstra medo ou sofrimento, reforça a ideia de aceitação e confiança no processo da vida. A expressão do rosto do dependurado é uma expressão serena, em alguns baralhos até divertida e risonha. Carta 4, madeira final, presa, conectada a que está, na verdade, a minha cabeleira, essa minha expressão e tudo mais. Então, aqui tem talvez o lugar de uma própria dificuldade ou de um aterramento. Na carta 5, a gente tem o halo iluminado, nome Nimbus para isso, e os cabelos. Qual a sua força psíquica, o seu sagrado, a sua força maior? Como ver por outro ponto de vista? Na carta 6, logo um pouquinho acima, algo que muita gente especula, pouca gente conversa sobre. Os braços em losango ou em Horus Boros, quase que num símbolo de infinito, eles estão presos, será que sim, será que não? Mas estão para trás, em inação. O que me prende aqui agora e me faz manter essa posição? Carta 7. As pernas fazendo um 4 de ponta cabeça, ou um 4 ao contrário. Qual a força de sustentação e de teimosia? Porque 4 é o imperador, não é? E a força também das pernas e do quadril estão muito ligadas à força individual, né, de caminhar, de tomar decisão, de andar pela vida. Carta 8, pé direito atado. Meu consciente está atado a quê? O que me paralisa ou aprisiona? Carta 9, lá em cima, cruz em T, a cruz do tempo, também a letra
tal, né, no grego, enfim. Cruz do tempo, esse tempo do agora, né? Ela está bem marcada nesse momento onde está o dependurado. Então, onde está esse sacrifício, essa dificuldade e esse momento. Aí a gente vai ter dois bunch, né? Dois grupos de plantas e flores. Vamos pensar dessa forma e pensar junto. Que é a carta 10, são à esquerda, da onde eu estou vindo, então qual é a frutificação, a natureza, vai a prosperidade, da onde eu estou vindo, né? Qual foi o caminho de onde eu vim, e as plantas e flores à direita, que são até um pouco maiores, para onde eu estou me direcionando a partir daqui. Né? Então, antes de eu cair na armadilha e ser içado como um grande animal, eu tinha alguma coisa, né? Que é essa carta 10. E depois que eu saí daqui, que muitas vezes eu falo, gente, presta atenção no arcano que está a seguir, que é o arcano da morte. Porque lá na origem, às vezes o arcano da morte estava sem o pé. Porque às vezes a gente tem que abrir mão do pé aqui no dependurado, né, do que me prende, do que me ata, e dar um salto adiante e dizer amanhã é outro dia, eu vou seguir a vida, que é um pouco do que a ideia do Arcano da Morte, que a gente vai falar amanhã, beleza? Então vamos jogar? Eu vou estar trabalhando para esse arcano, que eu considero ele bem profundo, e eu vou estar trabalhando com, inicialmente, arcanos maiores. E se eu sentir alguma necessidade, eu abro os menores e vou trabalhar com Marselha, só para fazer uma reverência ao meu querido Hanged Man, meu querido dependurado lá de Marselha. Eu gosto bastante dele também. Então, bora seguir. Muito bem. Seguindo, chegando aqui na mesa, né? De novo, a gente tem o guia. Só para manter no teu olhar, você que está aí comigo, não é? De cada um dos pedacinhos. E para você que fez o printing da tela ou copiou, né, bem devagarinho, também pode ajudar bastante a seguir com a jogada. Desta vez, e só desta vez, eu achei por bem, para não ficar tudo bagunçado, colocar as cartas sobre, ao invés de colocá-las de forma transparente. Depois me conta qual das duas formas você acha mais útil para você, beleza? Ou que fica melhor. Então, vamos seguir na jogada, né? Aquela mesma história, não são só 11 cartas, então eu vou usar metade desse baralho e depois eu viro para outra metade. Poderíamos estar fazendo? Não, eu acho que assim é bem bom olhar com o velhinho aqui. Então, a primeira carta é a postura do corpo. Vamos lá. A segunda carta é o pendurado. O que que ele quer me dizer? A terceira carta é o rosto, não é? A expressão serena. E a quarta carta é a madeira e a conexão aqui na matéria. Estou presa aqui. No halo iluminado, do lado da minha expressão, eu talvez tenha habilidades psíquicas, ou fé, ou religiosidades que podem me ajudar a dar um outro ponto de vista a esta situação. Os meus braços, como estão, né? De verdade, o que será que meus braços estão demonstrando? As pernas fazendo um 4 vem aqui. Aí a gente tem o pé direito atado logo lá. E para poder caber aqui, né, gente, eu vou ter que fazer o famoso vamos inventar. Eu vou estar colocando lá em cima na cruz, a própria cruz. Eu vou pôr deitadinho, aí eu puxo o que eu tinha antes para o que eu terei depois dessa passagem, observação e tomando consciência das questões ligadas aos meus sacrifícios, às minhas paralisações do momento, as coisas que estão dando certo, as coisas que não. Vamos olhar um pouco para isso. Então, se a gente pensar que a 4, a 3, a 1 está aqui, ó. E eu já abro e vejo o mago. Então, poxa, o sacrifício do momento, né? É o sacrifício dos inícios, das comunicações, sacrifício do meu Silvio Santos, do meu vendedor ou da minha imagem, daquilo que são os meus
as minhas ferramentas, os meus 4 elementos, eu estou sacrificando, ou estou usando, ou talvez isso esteja com maior dificuldade nesse momento. O pendurado acima da realidade está, né, num outro plano, está querendo me dizer o quê? Que tudo é uma questão de livre-arbítrio, dizem os enamorados aqui, né? Que foi minha escolha de muita coisa. Ao escolher, eu tenho que assumir a escolha e a responsabilidade sobre ela. Então, vamos seguir da forma mais amorosa e com o máximo de gentileza possível para construir alguma coisa, para seguir adiante, ou até para aproveitar a temporada de pouco movimento, ou mais parada, ou daquilo que eu esteja enfrentando como sacrifício nesse momento. A madeira final, então vamos lá, né? 1, 2, 3, a minha expressão, quase que eu engoli. Olha, é uma expressão, a minha expressão serena não está tão serena assim. Então, não estou demonstrando medo nem sofrimento, mas eu acho que aqui tem um lugar onde nem tudo eu aceito com tanta tranquilidade. Vamos falar o que é verdade, que a expressão da torre é expressão de raiva ou de horror, é uma expressão de dificuldade em alguns momentos e de que nem sempre eu estou conseguindo manter uma expressão tranquila, feliz, não é? Por várias razões nessa minha pergunta que eu prefiro entregar no final. Mas faz sentido para mim essa expressão não ser uma expressão fácil. Por quê? Porque são muitas mudanças, são muitas transformações, e aí tem o seu lado de quebra de paradigma, quebra de torre, quebra daquilo que eu construí antes, para poder construir outras coisas depois. De qualquer forma, né, a gente vem então para madeira, porque eu estou presa a nada. Nossa, Fernanda, como nada? Bom, quando a gente está preso ao louco, eu estou preso à minha criança interna, e aí eu posso estar presa à minha criança interna iluminada, ou à minha criança interna obscurecida, e aí está na hora de eu olhar para a minha alma. Estou presa à minha alma, à minha parte interna, estou presa ao meu louco. Então, eu estou presa à minha própria ousadia, estou presa à minha liberdade absoluta de achar que eu posso quase tudo, e ao mesmo tempo, louco nunca significa aprisionamento. O louco fala, acima de tudo, de uma liberdade consciencial, uma liberdade física, uma liberdade, uma soltura. Então, talvez, se só talvez, aquilo que eu estou presa ou conectada seja a nada. Não estou presa e não estou conectada, mesmo passando, né? Estou muito mais no livre-arbítrio, estou muito mais no que eu escolhi, estou muito mais com as minhas ferramentas, por mais que difícil admitir. Mas sim, estou num momento onde nem tudo é ou se tornou ou parece ser como eu gostaria. Então, tem umas quebras de paradigmas e de informações bem importantes. Bom, no halo iluminado, eu espero que ele me ilumine um pouco mais, a gente tem o fofo do eremita. Então, assim, a minha força psíquica é boa, o meu sagrado é bem legal, né? Eu tenho crenças profundas e tenho um respeito imenso por tudo aquilo que é do espiritual de cada um. A minha força maior reside dentro de mim mesma, da minha lanterninha e de tudo que eu aprendi no caminho e no caminhar da minha vida. E para eu olhar por um outro ponto de vista, eu estou precisando iluminar alguns pontos, veja, iluminando a própria torre, olhar com maturidade, com seriedade, para eu poder virar essa imagem de dependurado para uma imagem de dançarino. Muito bem, os braços ou em losango ou em Horus Boros, o que está me prendendo ainda no aqui e agora? Olha, um tanto da minha vaidade, a imperatriz está me prendendo, né? Um tanto da minha maternidade, um tanto da minha pequena percepção de ser apenas uma mulher, né? O que está me prendendo aqui e agora? Quando a gente fala de vaidade da imperatriz, muitas vezes pode ser os pensamentos que ela tem de falta de prosperidade, né? Porque nos braços é uma cartinha meio tentando dizer o que prende, e o que prende pode ser
esse lugar de estar muito preocupada com a forma, com a concretude, com o status, com o que funciona do que não funciona, né? Estou muito aprisionada à minha imperatriz, pode ser também aos valores que eu herdei da minha mãe, da minha família, não é coisas que podem estar pegando, sim, e podem estar me prendendo, me fazendo permanecer mais tempo nessa posição. As pernas fazendo quatro, né? Então vamos lá, subimos de andar. Eu gosto muito de pensar quando aparece esse número 4, não importando se é de um lado ou se é do outro, se é estilizado, bom, em qualquer gênero é estilizado. De qualquer um dos dois baralhos está estilizado. Mas quem é 4 mesmo aqui nos arcanos? Ah, é o imperador. Pois é, o imperador também é ao contrário, né? Então, talvez todo meu equipamento material, todo o meu corpo físico, toda a minha força no sentido físico mesmo, de manutenção, de posicionamento, que também é a perna do imperador no Marselha, não é no Rider. Então, aí a gente tem esse lugar do julgamento. A carta que saiu para mim nessa posição 7 das pernas, não qual a força de sustentação ou de teimosia, força de manutenção, força de suporte material, não é? Está sendo principalmente a minha jornada kármica, a minha vida, como ela foi vivida e como vale a pena ver de novo. Eu posso estar numa repetição de círculo familiar ou de questões familiares, não é? Nessa pequena paralisação. E posso estar também na teimosia do meu imperador, do meu pai, do meu avô, do meu tataravô, das questões masculinas também, do yang de mim, né, que está talvez precisando de uma revisão, de um novo tempo, de um posicionamento diferente, né, ou de um reposicionar-se. O próprio arcano do julgamento vale para se falar de revisão, né, e de pensar de um outro jeito também. Muito bem, aí a gente cai no pé direito, né? O pé direito que está atado, grande cara. Olha, o pé direito atado, até que é bonitinha, né? O meu pé direito está atado pela temperança, por uma busca por equilíbrio, ou talvez por um posicionamento ante um lado ou outro, um posicionamento mediador, um posicionamento pacifista, um posicionamento de buscar tranquilidade, de buscar eixo, centro. Isso tem bastante a ver com a temperança, e por isso mesmo o meu consciente está atado a esse paralisar, vamos ficar por aqui pelo momento, e que me aprisiona para eu buscar de novo o meu ponto de equilíbrio, a minha capacidade de centro, né? O reaprender a ter um eixo para caminhar. Bem interessante para mim, nesse momento, essa carta aparecer. A cruz em T, né, é a cruz desse tempo que eu estou vivendo. Então, todo mundo carrega uma cruzinha, né? Ó, a cruz em T aqui é o próprio cara que eu falei um pouco antes do quadrado, né? O moço do imperador. Então, o que é esse tempo do agora? Um tempo de permanência, um tempo de ficar mais à disposição do tudo que já está feito, um tempo de legado de patrimônio. O imperador, ele é um arcano muito protetivo ou muito de manutenção das mesmas coisas como estão, não fazer mudanças. Um pouco do cara imexível que a gente muitas vezes ouviu ao longo do caminho de uma Globo, por exemplo. Esse é um posicionamento bem típico do imperador. Em time que está ganhando, a gente não mexe, diz o imperador. Né? Tudo isso aqui é meu patrimônio, deixa aí, deixa quieto. Então, aí tem um lugar de que este não é um momento para grandes movimentações. Inclusive, falando de movimentação, né, eu diria que o único arcano aqui que tem um pouco mais de gás para movimento é o louco aqui embaixo.
A temperança é as asas da panera, então ela plana, ela voa, tá? Talvez um movimento lá por cima seja possível, movimento muito mais da mente, do mental, da própria flor vermelha que a temperança traz, não é? Ou desse lugar adiante da temperança, olhar bem mais adiante, e o imperador dizendo: olha, o momento do agora mesmo, sim, é de ficar onde está, do jeito que está, viu? Eu sinto muito te informar. Tá bom, então a gente fica com aquilo que a gente construiu de patrimônio e de legado. E olha que legal, aquilo que são as plantas e flores, ou da onde eu vim, interessante que para esse lugar, eu venho de um lugar de estudos, eu venho de um lugar de recolhimento, eu venho de um lugar de silêncio, eu venho de um lugar de um feminino muito voltado para si mesma, mas um feminino de muita leitura, de muito estudo, né, de muita compenetração, de muito envolvimento interno, né, não só com a meditação, a oração, as práticas, é um feminino com essa modalidade, mas bastante silencioso, bastante recolhido. Interessante isso, né? Eu vejo nesse recolhimento, falando do antes, como algo que se recolheu realmente. Então, eu venho de uma fase de silêncio e recolhimento, né? Me encontro agora com esse imperador dizendo: faça manutenção daquilo que já é seu, cuide do que é seu, para poder seguir para a carta que tenta sinalizar um futuro. E o futuro aqui é bastante desafiador, que é o futuro do diabo. Né? O diabo me conta que mais adiante vão haver tentações, são ações que vão me tentar sair da minha zona de conforto, de que o futuro pelo menos convida essa saída de zona de conforto e de enfrentamento, né, das minhas questões mundanas, profanas, materiais, negócios, ou mesmo aquilo que é o meu próprio poder pessoal, se eu vou estar sabendo lidar com isso, não é? Algumas vezes eu falo que o diabo também fala das raivas ou das indignações, sentimentos poderosos que a gente ainda pode sentir perante situações da vida. Eu prefiro também acreditar aqui, vou falar para vocês que o diabo me sinaliza novas paixões, que elas apareçam e que me tomem bem mais do que as atuais e tá tudo certo. Paixões, desde que sejam positivas, né, gente? Tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Bom, eu não sinto necessidade de puxar uma outra carta para, né? Mas vamos supor que numa jogada como essa, o diabo é um finalizador desafiador para qualquer um, eu inclusa, não é? Então, assim, consigo pensar em várias coisas, mas gostaria de pensar também que eu posso puxar duas cartinhas para dar uma recheada. Então, peguei aquele todo misturado do que é Rider, né? E eu quero, sei lá, para esse diabo, acho que foi o cara mais difícil de compreensão. Para mim, eu quero dois arcanos. E aí, né, eu posso puxar para cá, eu poderia puxar aqui para a base onde está o louco, eu poderia fazer perguntas dentro das localidades. Sempre podemos, e a gente sempre pode puxar. Ou os menores, poderia ter pego só os menores para ver qual é essa puxada a ele mesmo aqui, danadinho. Não é? Então, assim, definitivamente vem um reforço do que é o próprio dependurado, dizendo: olha, talvez seja besteira, e o que tem mais adiante para falar do próprio diabo é essa própria capacidade de livre-arbítrio perante as situações que não estiverem realmente funcionando, ou aquilo que está te paralisando, ou que está te dificultando, né? Lembrando também que no arcano do dependurado, muitas vezes estão as doenças ou as dificuldades físicas, materiais, financeiras,
documentais que a gente possa estar atravessando. Então, ele reforça aqui que, mesmo eu querendo fazer alguns enfrentamentos, eu ainda vou estar meio paralisada nesse movimento de futuro. Isso é um sinal interessante, junto com o 9 de taças. Mas nem por isso eu não devo dar valor ao meu posicionamento, ao que eu esteja vivenciando e ao que eu precise fazer ao longo do caminho. Né? O 9 de taças é uma proposta de autovaloração, sobretudo emocional, né? De dar suporte emocional para mim mesma, dizendo: tá bom, tá difícil, vou ter que abrir mão de algumas coisas, mas a gente segue da melhor forma possível. É interessante que esse é um baralho Guiana, é baseado no Rider, mas aonde o autor também preferiu reproduzir dentro de um baralho muito mais inspirado e norteado pelo Rider-Waite-Smith, ele preferiu colocar um dependurado bem tarô vovô, tarô Marselha, né? Então, isso, que é o pezinho do inconsciente. Para mim, tá bacana como autopercepção. Espero que para vocês não fique muito difícil. Ele é um cara complexo, o senhor dependurado. Mas se a gente também não der uma levantada na complexidade dele, tentar entender por que que as coisas na minha vida estão emperradas, paralisadas, ou um pouco mais difíceis do que o habitual, né? Então, esse é o sinal de importância, na minha percepção, que a gente deve estar dando uma olhada em cima de um arcano, né? Como muitas vezes eu quis perguntar, mas afinal, esse dependurado aqui está tentando me dizer o quê? Nesse momento, ele até retorna, né? Ele se reforça, dizendo: olha, eu estou tentando te dizer que é um momento de autocuidado ou de auto amor, é um momento muito mais voltado para você mesma e muito menos de se preocupar com o mundo lá fora ou com o que você deve ou tem que fazer, né? Então se comprometa consigo mesma e tá tudo bem por aí. Certo, gente boa? Então, lembrando que amanhã a gente tem uma abertura aqui como próxima jogada. Então, não me abandona, segue comigo que amanhã a gente tem uma jogada, também outra jogada desafiadora, falando sobre o ceifador, o arcano da morte, e aí a gente vai bater um papão sobre isso amanhã. Combinado? Aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo. Então, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. A gente se vê amanhã. Valeu.